E um outro destaque, o Aerolula vai decolar mais uma vez nos próximos dias. O presidente confirmou que vai a Bruxelas, na Bélgica, para participar da cúpula dos países da CELAC e da União Europeia nos próximos dias 17 e 18. O governo chegou a cogitar a ida do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas Lula decidiu ir para articular o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. As negociações seguem emperradas por divergências na área ambiental. Esta será a 13ª viagem internacional do presidente, que já passou mais de 30 dias fora do Brasil desde o início do mandato. E aí, Zé, será que é parte desse esforço do Lula em se colocar como liderança internacional? Essa série de viagens tem relação com essa ambição do presidente nesse terceiro mandato, Zé? Gosta de viagem, né? Interessante, Vitor, você falou aí do Aerolula, né? O Brasil tinha um Boeing presidencial chamado Sucatão, e ele veio lá do Sarney e tal, passou e ninguém trocou. E ele foi ficando velho a ponto, eu me lembro, ele chegava em aeroportos e pagava multa pelo excesso de barulho, né? O barulho do avião. E a presidência da República já levava o dinheiro em cash para pagar a multa, senão o avião ficava preso no aeroporto. E era aquele barulhão, o Sucatão andava muito bem, era um avião antigo, mas confortável. Entrou o Lula e aí ele fez um avião moderno, que custou uma nota, lá atrás, no primeiro mandato dele, né? Daí esse nome do Aerolula, foi o avião projetado por ele. Os aviões presidenciais, eles são dotados de algumas de suítes, né? De áreas reservadas, onde todo mundo vai no mesmo avião, mas não entra na área presidencial, para se ter uma ideia. E fica muito caro. E agora há um trabalho da presidência da República para modernizar o Aerolula, ou seja, comprar outro avião. É impressionante a prioridade que Lula dá à agenda internacional. É uma agenda forte no governo dele, mas que é perigosa por ser falsa, por ser, no final não dá em nada, a não ser discursos, opiniões, e eu acho aquilo. Então, o Aerolula vai decolar mais uma vez, vai gastar uma nota, porque além do combustível tem as diárias de todos que acompanham o presidente da República, e são trabalhadores, devem ganhar as diárias extras, né? Mas tudo em dólar, quer dizer, fica muito complicado, além de hotéis e tal, é muito caro e sem produtividade, ou seja, não há como mensurar isso através de retornos para o Brasil. Portanto, é preciso pensar mais no Brasil, que está patinando, e esquecer um pouco, pelo menos um pouco, essa agenda internacional que tanto encanta os que estão ao lado de Lula, porque muitos pegam carona. A gente já volta a esse assunto, só confirmando a informação, a viagem do presidente está marcada para os dias 17 e 18. Agora do mês de julho, Lula vai a Bruxelas, na Bélgica, para participar da cúpula da CELAC e da União Europeia, a cúpula que reúne os países da CELAC e do Bloco Europeu. Antes a gente confere o placar da nossa enquete, a votação continua, se você ainda não participou, dá tempo, segue no ar até o final do programa. A pergunta lá no site da Jovem Pan e hoje é sobre reforma tributária. Você acha que a reforma tributária será boa para o contribuinte? Sim ou não? É essa a nossa enquete desta sexta-feira e o placar de momento é esse, 90,42% dos que já votaram dizem que não será boa, 9,58% dizem que sim. São até agora 1.179 votos e até o final do programa você pode deixar a sua opinião também. Lá no site da Jovem Pan é o www.jovempan.com.br. Fabinato, sua análise sobre mais essa viagem internacional de Lula. Eu acho engraçado porque ontem ele falou que não quer falar sobre outros países porque ele tem um país de 200 milhões de pessoas para governar. Ele não parou aqui até agora. E a única coisa que eu posso dizer é porque muito já se disse dessas viagens, dessas idas e vindas. Eu já não lamento mais que Lula saia para viajar. Não lamento. Eu lamento é que ele volte. E, Dantas, para a política doméstica, aqui internamente, quais são os impactos, os reflexos desse longo período de ausências seguidas, né, do presidente? Como eu falei no início, né, já são mais de 30 dias desde que Lula assumiu, temos aí 6 meses de governo, um pouquinho mais do que isso, estamos no começo de julho.
Um mês, praticamente, o presidente passou longe do Brasil em viagens internacionais. 33 com esta viagem. 33 agora, Pavio? Com essa, é. Boa. Então, quais são os impactos disso, Dantas, para a política doméstica? Bom, o povo em geral não está muito preocupado, não. Mas a gente aqui que faz a fiscalização do poder, que faz a avaliação das políticas públicas, a gente ouve, inclusive na própria base do governo, uma certa preocupação em que essa ausência frequente do Lula acabe abrindo espaço para gestões do seu vice, o Geraldo Alckmin, ou para gestões de ministros, gestões autônomas de ministros. O Lula estava reclamando há poucas semanas aí da autonomia exacerbada de seus ministros. E isso acontece justamente pela ausência, né, da figura do próprio presidente, da figura de liderança do governo aqui, né, no dia a dia da política. Fica muito fácil, né, o sujeito vir de vez em quando, cobrar ali todos da execução e do planejamento das políticas públicas e depois pegar o avião, pegar a janja, pegar a sua malinha e viajar. Essas viagens, elas naturalmente, elas integram aquilo que eu chamo de egotrip do Lula. O Lula faz desse seu terceiro mandato uma plataforma de campanha para tentar a nominação ao Prêmio Nobel da Paz. É uma coisa que eu acredito que esteja muito distante, considerando especialmente o seu passado e as declarações recentes, os elogios às ditaduras, o seu posicionamento a favor lá da Rússia, né, nesta guerra insana contra a Ucrânia, mas a gente nunca sabe. Ele está realmente investindo o seu tempo precioso para o Brasil e para os brasileiros, está investindo nessas viagens internacionais. Hoje em dia, você poderia resolver metade desses problemas com uma ligação, uma videoconferência, né, com um WhatsApp. Mas não, ele vai mesmo para passear, para aparecer nas manchetes dos jornais. Os gastos internacionais com mídia no exterior, eles são altos, porque toda vez que você planeja uma viagem dessa, você tem de fazer com que essa viagem ela repercuta nos veículos de comunicação dos países que vão receber, né, a visita, e isso é feito com gestão, com mídia, com investimento, com gasto público, né? Você precisa levar equipes de comunicação, fora toda aí a trupe que acompanha, de assessores, etc., que acompanham o presidente nessas viagens. Então, é muito gasto, é um gasto que não se traduz, porque ele não é um gasto objetivo. Nós estamos indo aqui para resolver, para assinar um acordo, um convênio, para atrair investimento. A gente não vê isso sendo exibido, né, no retorno do Lula. O que a gente vê é ele fazendo politicagem. Politicagem é campanha. Campanha não é campanha para nada além daquilo que é um interesse pessoal dele. Não tem nada a ver com o interesse do país. E aí, infelizmente, há esse descolamento da figura do Lula, personalíssima, do resto da presidência da República, que deve zelar pela condução do país.